Oi pessoal, meu nome é Edson Gripa, trabalho na Justiça Federal aqui de Campo Mourão já desde 2002, portanto há 23 anos, né? Atualmente estou lotado no gabinete da 2ª Vara Federal e trabalho basicamente com direito previdenciário. A propósito, desde que eu entrei na Justiça Federal, eu fui lotado já no Juizado Especial, né? Inclusive naquele tempo que tudo era de papel e tal. E a propósito, acho interessante fazer um comentário inicial aqui, que quando eu entrei na Justiça Federal, eu era advogado, né? Vinha advogando e tal, já fazia uns 7 anos. Antes disso ainda eu era oficial de justiça, da Justiça Estadual, aqui mesmo em Campo Mourão. E antes ainda eu trabalhava na 1ª Vara Civil. Ou seja, eu sou de uma escola das antigas, né? Daquele tempo que ainda era máquina de escrever, era papel carbono para fazer cópia e etc, né? Desse nível. E eu lembro que quando eu entrei na Justiça Federal, eu fiquei acho que talvez alguns dias, talvez uma semana, lotado na secretaria ali, ajudando em diversos serviços e tal, e de repente me mandaram para o Juizado Especial que tinha recém sido instalado. E o Juizado Especial naquele tempo, ali, a Justiça funcionava ali em cima do Banco do Brasil, né, no 2º andar, e era assim num cantinho assim que até de difícil visualização, porque a entrada da secretaria era em frente ao elevador e o juizado ficava justamente atrás do elevador, né, quer dizer, numa área que ia para os banheiros, para o arquivo e tal, meio escondidinho. E até, eu lembro que na época eu pensei comigo, né, pessoal aqui, acho que não foi muito com a minha cara, né, me mandaram lá para um cantinho lá que não tem nada a ver. Eu não conhecia direito nem a Justiça Federal, muito menos Juizado Especial, até porque tinha sido criado há pouco tempo e tal. Eu sei que eu fui lotado lá e comecei a mexer com matéria previdenciária, né, e no fim acabei mexendo com previdência até hoje, né, acabei passando por alguns setores e tal, setores dentro da Justiça Federal, mas assim, sempre ligado à área do direito previdenciário. Então, hoje, né, atualmente eu faço sentenças, né, minutas de sentenças, de despachos, tudo na área do direito previdenciário. Aconteceram muitas coisas, né, nesse caminhar aí de 23 anos, né, se você for olhar para trás, aí é um filme de longa metragem, né? Muitas coisas aconteceram, muitas mudanças aconteceram também e, de certa forma, eu me sinto orgulhoso e privilegiado até de ter participado de tantas mudanças, né, de tantas alterações no tipo de processo, no tipo de procedimento, né, me sinto privilegiado no sentido de que eu vim de uma escola muito formalista, né, lá na Justiça Estadual, tudo no papel e tal, e acabei me adaptando aí, como tantos colegas, né, também mais ou menos aí da minha idade e de tempo de serviço, e fomos passando por um processo digitalizado, depois EPROC nas suas mais diversas versões, e hoje a gente já está aí trabalhando, começando a trabalhar, né, até com a inteligência artificial. Então eu acho que isso é muito importante, me sinto privilegiado, né, porque às vezes as pessoas têm dificuldades de se adaptar, né, mas eu particularmente sou muito adepto a essas inovações assim e tal. Tem minhas limitações também, evidentemente, né, mas a gente procura se adaptar e acompanhar a evolução, como tem acontecido agora com a inteligência artificial, que está chegando muito forte na sociedade, em todos os segmentos, mas na Justiça Federal em especial, né. Fatos curiosos, fatos até pitorescos, né, que aconteceram no decorrer dessa caminhada, que eu poderia citar. Quando eu entrei na Justiça, logo em seguida fui lotado no Juizado Especial e fui trabalhar no atendimento. Aquele período a gente fazia atermações, né, a pessoa chegava já com uma sacola lá cheia de documentos, a gente era encarregado de examinar aqueles documentos, propor ação já com aqueles modelos de inicial que já tínhamos previamente preparados, e dependendo da situação a gente fazia ajuizamento. Então a pessoa saía já com a ação dela distribuída, né? E aí eu fiz um atendimento para uma senhora que morava numa vila rural aqui de perto de Campo Mourão, né? E aí, tudo bem, fiz o atendimento, né? Aí no dia seguinte,
eu tinha um curso em Curitiba que me foi oferecido, tal, e aí eu fiquei fora aí talvez uns 2, 3 dias. Eu sei que quando eu voltei, a chefe do setor na época falou: olha, Edson, veio uma mulher aí que você fez o atendimento e ela deixou meio saco de feijão aí para você. Aliás, ela não falou que deixou meio saco de feijão, ela falou que deixou uma encomenda. Do jeito que ela pegou, ela recebeu, guardou ali. A hora que eu fui ver que era meio saco de feijão. Aí eu mostrei para ela e tal, para os demais colegas ali do setor, e aí ela comentou comigo: olha, mas é bom você falar com o diretor, que na época era o Juliana Rebola, né? O juiz era o Dr. Marcos Romeira e tal. É bom você ir falar com eles, porque tem uma orientação que a gente não pode receber nada aqui, a gente não pode receber presente, enfim, a gente não pode receber nenhum tipo de presente. Tá, daí fui falar com o Juliano e tal, ele realmente confirmou, disse que tinha uma portaria, que não poderíamos receber nada e tal. Aí ele me orientou: liga para a senhora, fala para ela vir aqui, explica para ela, né, e devolve. E assim foi feito, liguei para ela e tal. Aí, não lembro se no dia seguinte ou logo em seguida, ela veio e para ser atendida, me chamou e tal. Daí eu falei: olha, a senhora fiz o seu atendimento, a senhora me trouxe aqui meio saco de feijão e tal, mas a gente não pode receber. Tudo bem, ela entendeu a situação e tal, né? E só que o curioso é que quando ela veio aí dessa segunda vez, ela tinha trazido meio saco de milho verde, porque como ela morava na vila rural, eles plantavam, né? Tinha uma pequena propriedade lá e tal, e plantavam. E na época tinha milho verde, ela me trouxe. Um outro fato interessante também é que uma vez eu estava fazendo uma audiência, né, como conciliador e tal, e aí a gente houver um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo rural. Como normalmente acontece, a gente marcava audiência para ouvir as partes, ouvir a testemunha sobre a questão do tempo rural, né? E aí eu ouvi a autor, ele deu lá a versão dele, nisso veio uma testemunha, as pessoas geralmente simples, né, nesse tipo de ação e tal, e aí as informações que o autor passou não estavam batendo com as informações da testemunha, né, assim, estava muito flagrantemente, ela estava mentindo, né, porque pelo que eu me lembro, ela alegava que trabalhava no meio rural junto com o autor, né, num determinado período ali e tal, e uma boa parte daquele período que ela falava que trabalhava com o autor, na roça, ela tinha registro em carteira, né? Como que eu descobri isso? Ele estava com a carteira de trabalho no bolso, daí eu pedi para ver a carteira dele, e nisso tinha o registro de que ele trabalhava numa empresa, não era nem tipo um trabalho rural registrado, né? Ele trabalhava numa empresa, não me lembro agora, mas assim, que ficava na sede do município, né? Salvo engano, aqui na região de Campina da Lagoa, se eu não estou enganado. E daí, tudo bem, aí eu achei que estava mesmo, que não estava batendo e tal, que assim, era uma flagrante invenção dele, né? Ele estava forçando ali uma situação. Ou seja, ele mentiu, e todos sabemos que a testemunha ela tem um compromisso de dizer a verdade, que inclusive antes da audiência a gente toma esse compromisso, né? E aí ela ficou esperando ali e tal, aí fomos para a segunda testemunha, mesma coisa, carteira de trabalho no bolso, né? Mesma versão da primeira testemunha, que trabalhou com o autor e na verdade trabalhava numa outra empresa. Agora eu só não me lembro se era na mesma empresa desse primeiro testemunho ou se era numa segunda, numa outra empresa, mas o fato é que ele também era registrado e tal. Aí eu falei, bom, diante de uma situação dessa, né, da prisão em flagrante, né, e aí eu não poderia fazer isso, né, o que eu fiz? Chamei o juiz da época, era um juiz substituto que tinha recém tomado posse ali também, fazia bem poucos dias que ele estava lotado ali em Campo Mourão. E no fim ele veio lá, se inteirou da situação, confirmou realmente, assim, muito constrangido, né? Ou seja, contra a vontade dele e nossa também, teve que dar voz de prisão. Aí chamou a Polícia Civil, a polícia veio, prendeu o pessoal, saiu na imprensa, né? E acabou acontecendo isso lamentavelmente, né? Mas assim, é um fato que ficou registrado, né? Que eu presenciei, porque inclusive quem estava fazendo a audiência era eu. Então a gente ficou muito consternado, porque eram pessoas simples e tudo, mas só que também a gente não poderia deixar de tomar uma providência, né, uma atitude diante de um flagrante daquele.
e acabou acontecendo isso, então assim, ficou registrado aí na minha memória também, até também para servir de exemplo, né, para as outras testemunhas, para que não fizesse isso também, né. Então, eu acho que em termos de fatos curiosos, pitorescos, né, pessoal, eu acho que já tem aí alguns, se a gente fizer uma retrospectiva aí talvez tenham outros também, mas eu acho que também para não me delongar muito, acho que tá bom, né? Eu me sinto muito honrado de trabalhar na Justiça Federal, né? Já há 23 anos, logo que a Justiça inaugurou, logo em seguida eu entrei e me sinto muito privilegiado de poder fazer parte de uma instituição tão séria e respeitada como é a nossa Justiça Federal, né? E que aqui em Campo Mourão ela exerceu e exerce ainda um papel assim, de fundamental importância, tanto no aspecto social, né, porque leva a justiça mais próximo das pessoas, é um segmento de pessoas muito necessitadas mesmo, né, geralmente segurado da Previdência é uma pessoa simples, uma pessoa que precisa do benefício, seja ele de qual espécie for. Então essa proximidade é muito importante, né, para os segurados. É importante economicamente porque esse dinheiro que as pessoas recebem, e como são pessoas pobres, pessoas simples, elas acabam gastando no comércio local, seja em mercado, em lojas, enfim, para suprir suas necessidades, e geralmente ficam, essas importâncias recebidas acabam ficando no próprio município de Campo Mourão. Então, é mais uma fonte, né, de renda para o comércio, para a indústria, enfim, para movimentar a economia, e acho que agrega muito, né? Então só me resta dar os parabéns aí para a Justiça Federal de Campo Mourão, para todos os funcionários que passaram por aqui, né, que de alguma forma contribuiu com o seu esforço, com o seu trabalho, né, e a Justiça Federal chegou aonde está hoje aqui em Campo Mourão já com 2 varas, né, graças ao trabalho aí desses pioneiros lá que instalaram a Justiça Federal, que passaram por aqui e deixaram a sua contribuição, né? Todos os servidores, todos os juízes que passaram por aqui. Meus parabéns à Justiça Federal de Campo Mourão pelos seus 25 anos e que venham outros 25 anos pela frente, se Deus quiser. Também não podemos esquecer de agradecer aquele segmento de líderes locais, né? Os políticos, né? Prefeito da época aí, que se esforçou realmente de ir atrás, de correr e de trazer a Justiça Federal para Campo Mourão, né? Então, graças a Deus deu tudo certo, as coisas estão funcionando bem. Eu acho que agora com uma nova fase aí de modernidade, de inteligência artificial, a tendência é melhorar ainda mais a prestação jurisdicional, chegar mais próximo ainda de quem precisa e exercer o papel, né, tão fundamental, tão importante e tão sempre bem exercido da Justiça Federal, entregar uma boa prestação jurisdicional, né, para todos os segurados, para todos que precisam do trabalho desse órgão. E é isso, pessoal.